Hi, come with it no pram have nay. We don't know that means well of its term nay, well of its term. A master angole is do left, do left. Afinal de contas, muitos ainda não estão informados sobre esta nova obra, esta grande obra língua matemática. A linguagem matemática é uma linguagem muito intelectual, não é? Poderosa, protetora, a nível interno, ou seja, de todos os idiomas do mundo. Portanto, é uma linguagem com duas formas. A primeira consiste em séries letradas, e tem como fim no uso da comunicação popular, eu e tu, para nos comunicarmos. Essa é intitulado, a versão 00 é intitulado Inglês de origem angolana. E neste inglês nós podemos formar as palavras. As pessoas dizem que é um inglês muito difícil, porque acham que é um inglês muito difícil, mas eu digo já para você, é uma linguagem mais fácil do mundo, e vais ver como é tão fácil. Com o alfabeto, não é, da linguagem matemática, você consegue escrever, ler, pronunciar tudo que há ao seu arredor. Portanto, veja aí o exemplo da palavra fala na linguagem portuguesa. E vá para a linguagem matemática, procura a letra que representa a letra F em linguagem portuguesa. Na linguagem matemática, a letra que representa F é a letra F também. Então, põe já ela de lado. E a letra que representa A é a letra E. Põe ela de lado. Já temos aí a letra F, já temos a letra E. E a letra que representa lá, L, a letra L, na linguagem matemática que representa L é a letra T. Então nós temos aí três letras e está escrito, junta ela vai dar FET. Viu só? É a linguagem mais fácil. Afinal de contas, basta você aprender o alfabeto ou o abecedário, você consegue formar tudo. Não é necessário que nós, portanto, pusemos ou armazenamos muitas palavras nas nossas mentes para que nós comunicarmos com alguém. Não é necessário isto. Viu só? Está escrito FET, mas não vais pronunciar FET. Ao princípio tu podes pronunciar FET, mas não é FET, é FIT. Então, este é um bisor, né? With FIT. Desculpa lá, with FIT. Eu falo. Né? Então, olha, vamos tentar formar com esta palavra fala, vamos tentar formar então o verbo, né? Conjugar o verbo. Nesse caso, eu falo, tu falas, ela fala, nós falamos. Os pronomes pessoais na linguagem matemática são will, stem, nor, way e when. Então, will fit, eu falo, você. Stem fit, nor fit, ou when fit, ou way fit. Estão viu só como é que é? Good time, né? Good facial, né? Good facial. Então é muito simples. E se pretenderes falar em quantidade, é só aplicar a letra I ao princípio do verso. Nesse caso, eles falam. Então vai ser no went fit. I went fit. Então, visto como é que é? É muito simples, pessoal. Não é uma linguagem tão dura. E se quiseres falarmos no passado ou no futuro, futuramente, tipo, eu falei. Falei está no passado. Então, aí vais aplicar o X. Que será X will fit ou X fit. Se ela falaram, ela já tem aí quantidade. Então, I, X, way,
elas, we, fit. E se tentares falar para passar o verbo para o futuro, não é para o futuro, também ela é simples. Aí vai ser no futuro eu falarei, não é? Eu falarei, então I will, R, vais aplicar a letra R no princípio. I will fit. Deu sorte? Good sisal. É good sisal. Falamos da primeira parte, não é? Ou da primeira forma da linguagem matemática. Como eu disse, a linguagem matemática está concluída e é dividida por 3 partes, que é a fonologia, morfologia e sintaxe, são 3 partes. Portanto, nós demos exemplo da primeira forma, não é? Da primeira forma, que não estamos aqui a falar muito. Então, vamos dar um exemplo da segunda forma. A segunda forma é uma linguagem que consiste em abecedário, em séries numéricas. E essas séries servem para... Ou seja, ela tem fim, o fim dela é para codificar letras. Se as letras são codificadas, as palavras obrigatoriamente também se tornam codificadas. E se as palavras são codificadas, então as suas obras, os seus projetos estarão codificados. Mas é mais utilizada para codificar as áreas secretas ou então a oração. Portanto, podemos aí confirmar, vamos esquecer esse lado, para codificar as orações, mas nem qualquer oração. Quando falamos de oração, estamos a falar de oração espontânea. Não é uma oração popular, tipo uma oração que você tem que comunicar mesmo numa linguagem popular para que as pessoas consigam perceber. Então, esta oração tu não vais codificar, tipo uma reza, por exemplo, que a igreja tem que perceber, tu não vais codificar, simplesmente vais codificar aquelas orações que somente Deus e você tenham que saber. Então, essas sim você pode codificar. E, afinal de contas, Deus já previu, que afinal, já escreveu para nós, não é? No Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6 até 7. Deus já nos tira na rua para irmos em nossas casas para podermos codificar ou falar com Ele em secreto. Só que nós depois achamos que, afinal de contas, Deus é só secreto nas nossas casas e não na rua. Pensamos assim. Uns até acharam que não tem que ter um lugar apropriado para falar com Deus. Não, Deus é secreto em todo sítio. Ele nos tira da rua para nossas casas. Aquilo, Ele já sabia que a nossa oração secreta ou espontânea, somente Ele e você tenha que saber. Jamais ninguém, porque afinal de contas o inimigo é astuto, ele está sempre junto de nós, usando as pessoas que nós amamos para aproximarem junto de nós e descobrir as coisas que nós gostamos mais, o nosso ponto fraco para poderem aproximar de nós. E muitas das vezes Deus nos tira de rua, nos mete para nossas próprias casas, fechando nossas portas, mas mesmo assim, mesmo lá dentro, através de casas que nós nem sabemos como é que surgiu aquela casa, de família, namorada, mulher, marido, namorado, que nós não sabemos de onde vieram, se concretamente é uma pessoa vindo de Deus ou vindo dos Quimbanda, ninguém sabe. Por vezes os nossos antepassados mexeram coisas dos outros, fica aí naquela casa. Então as nossas casas ultimamente anda assombrado e que na qual todo tipo de oração que nós fizemos numa linguagem popular, automaticamente um maligno espiritual ou por vezes mesmo carnal consegue intervir na nossa oração e impedir a solução, portanto, da nossa oração. Então foi assim que criamos então a linguagem matemática. A linguagem matemática não foi criada por uma ideia. Eu não levantei, acordei, de uma noite por hora acordei, criei a ideia de criar a linguagem matemática. Não, foi por um acidente. Foi por um acidente em 2008, que quando eu voltei daquele acidente comecei a falar linguagem estranha. Mas a linguagem que eu falava é a linguagem que eu, naquele mundo onde eu fui parar, aquela luz também falava a linguagem matemática. Mas ao princípio eu não valorizava, eu pensava que aquela luz falava a linguagem inglesa.
mas não é inglês, ele falava a linguagem matemática. E por eu não saber a linguagem matemática, eu me perdi. Até agora, eu não entendi o que aquela luz falou para mim, e até agora me pergunto o que aquela luz falou para mim. E me sinto abandonado, não é? Eu sinto que Deus me abandonou, porque afinal de contas eu estou vivendo, criei a língua matemática, mas não consigo entender o que Deus que queria falar para mim ou que falou para mim, eu não entendi. Então, este também é o maior medo que eu tenho na minha vida, de um dia eu morrer sem saber a linguagem matemática. Tenho medo porque, estando naquele lugar e ele tiver a falar novamente para mim e eu não entender, é um caso sério. Então, este é o meu maior medo. Para dizer que, então vamos tentar já aqui fazer uma oração básica para você ver como é que nós podemos codificar uma oração e ver como é que nós podemos codificar uma oração e, portanto, também vamos... É só prestares atenção. Como eu já disse, não vais codificar qualquer tipo de oração. Estou me perdendo, mas vou já daqui a nada me concentrar. Não vais codificar qualquer tipo de oração, ok? Então eu vou fazer uma oração básica aqui para você, para entender como é que também podemos codificar uma linguagem, uma oração. Mas antes de eu fazer essa oração, eu vou mostrar como codificar uma letra. Ou por que a linguagem chama-se matemática. Nesse exemplo, vamos exemplificar com o pronomes meu, a palavra meu. A letra M na linguagem matemática, codificadamente, é 22. Põe aí de lado, 22. A letra E é 2 e a letra U é 5. Este é muito fácil para você, porque você já sabe que existe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesmo é o... Só que aqui é muito diferente, não é? Aqui é muito diferente. Portanto, então vamos somar. Vai ser 22 mais 2 e mais 5 é equivalente a 29. 29. Já viu? Foi fácil ou foi difícil? Muitos pensam que quando se trata de língua matemática está-se a falar da raiz quadrada. Não estamos a falar da raiz quadrada. Estamos a falar apenas de somas. Estamos a falar de uma matemática muito simples que se usa na primeira classe. Então é muito mais simples. Então, esta mesma linguagem, essa mesma segunda forma, podemos usar internacionalmente, porque eu posso pronunciar este 29, já pronunciei em inglês, e também posso pronunciar em qualquer idioma que eu quiser do mundo. Eu falo a nossa linguagem fala portuguesa, então posso pronunciar em linguagem portuguesa, que é 29. 29. Então, vamos ver um exemplo da palavra bari. A palavra B é representada por 20. B. E a letra E é número 2. Bari. A letra R é a numeração 8. Então, viu só, né? Também é 29 ou 29. Já viu? Então, isso é para dizer que a mesma numeração podem ser as mesmas, podem ser usadas em várias pessoas, mas com significados diferentes, ok? Com mensagens diferentes. Então, vamos lá fazer aqui a oração. Sorry, I'm God Harry, hence the Harvard World King, so, what I'm stand forward, Jesus, where I no die, where fit was down, million 666 Jesus, 7210 is 7 fame, Astery Angola is Dover left, Due Cornaville is Tray Wisneck, where I'm stand forward, Harry, where I know have. Stand B, good visa. É tudo, então não esqueça de estar conosco aqui no YouTube e engordar aqui o nosso YouTube. É tudo. Qualquer coisa vai se falar.